Boa tarde, família, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando desse dia, esse dia lindo que a gente está vivendo aqui com o pessoal da Renovação Carismática. É um prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz. Alguns de vocês já me conhecem, né? Eu sou Maísa, a esposa do Silvano, a mãe do Martim e do Miguel. E por muitos anos eu vivi aqui, em Promissão, na Diocese de Lins, com a Renovação Carismática. Eu dei os meus primeiros passos na fé aqui. E é com muita alegria, muito amor no coração que eu estou aqui hoje com vocês. E agora, neste momento, nós vamos bater um papo sobre o Espírito Santo. Essa coisa linda que nos invade, que nos ilumina, que nos guia. E aí eu separei uma passagenzinha, um versículo, para falar aqui com vocês, para dar início a esse bate-papo. E eu vou ler aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus, vosso corpo. Gente, olha que coisa mais linda. O Espírito Santo está em nós. Nós somos o templo dele. Como está o seu templo? Como está a sua casa? Porque a gente canta, a gente pede, vem Espírito Santo, essa casa é sua, vem neste lugar, mas como está a sua casa? Ela está limpa? Ela está organizada? Ou ela está cheia de lixo, cheia de impurezas? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Como esse Espírito Santo faz morada na gente? Como que nós podemos sentir esse Espírito Santo, esse toque de amor de Deus, essa paz, essa consciência que Deus nos dá, né? O Espírito Santo nos traz a consciência das coisas que a gente faz, consciência da nossa fé. E para bater um papo aqui comigo, eu vou convidar uma irmã mesmo, gente, muito querida minha, que me ajuda na minha caminhada desde sempre, é minha irmãzinha Ana Paula Guarizo, a esposa do Alisson, e eu convido ela para ela se apresentar aqui para vocês. Para você, irmã. Boa tarde, minha irmã querida. Paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com você. Amém. E com todos vocês. É muito bom estar aqui essa tarde para a gente partilhar sobre o Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo, o que ele faz nas nossas vidas, o que ele já fez nas nossas vidas. E hoje, se nós estamos aqui, é por fruto do Espírito Santo. É por tudo que ele já realizou em nós. E é muito gostoso falar do Espírito Santo. O Espírito Santo que é leve, que ele é suave, mas ao mesmo tempo ele é aquele fogo abrasador. Aquele fogo que te impulsiona a realizar a missão de Jesus. Então, a gente está aqui para bater esse papo. Nessa tarde tão gostosa, no dia de Pentecostes, nós estamos na sala de cima, juntamente com Maria. E eu também convido Nossa Senhora a estar conosco. Eu convido Nossa Senhora a estar conosco nesta tarde para esse bate-papo. Esse bate-papo de mulher para mulher, mas também para todo o público masculino, todos vocês que estão nos assistindo, e saber um pouco da nossa vida, o que o Espírito Santo tem feito na nossa vida, né? É isso, irmã. Que bom, irmã. Uma alegria, né? A gente poder estar aqui falando do que a gente mais gosta, né? Esse Espírito Santo, falar de Deus na nossa vida. Então eu quero te fazer uma pergunta. Vamos aí, trocar umas figurinhas. O que é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo? Bom, primeiramente, o Espírito Santo, ele não é um outro Deus. O Espírito Santo é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo é aquele que tem a missão de nos reavivar, de nos fazer viver tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então Deus Pai
mandou seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz, nos salvar, nos redimir de todos os nossos pecados. E quando Jesus ascendeu ao céu, isso é uma promessa do Pai, Ele não nos deixaria sozinhos. E Ele deixou o Espírito Santo para que nos desse força e que nos fizesse ser testemunhas da sua palavra, né? Eu gosto muito de refletir no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26, que justamente ele diz sobre a promessa do Espírito Santo. Que Deus, Ele prometeu o Espírito Santo e nos recordaria de todas as coisas, nos recordaria de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus vivenciou, de tudo aquilo que Jesus teve sua missão e nos faria testemunhas dessa missão. Então, para mim, esse é o Espírito Santo, essa força do alto, que nos impulsiona a viver a salvação, né? Porque sem o Espírito Santo, irmã, a gente não é nada. E já completando, né, complementando essa pergunta, como que você sente essa emoção, né, essa presença? Como que ele te impulsiona? Olha, eu costumo assim, eu quero fazer uma comparação. Como que o Espírito Santo nos impulsiona e como ele me impulsiona. Então, você imagina um feijãozinho. Tá lá na lata de feijão, a gente que cozinha, mulher. Tá lá na lata de feijão. Aquele feijãozinho é uma semente. Mas essa semente, ela tá ali quietinha. Ela existe? Existe. Né? A salvação existe? Existe. Então, comparando com esse grãozinho de feijão, ele tá ali quietinho. Mas se você pega esse grãozinho de feijão e coloca num algodãozinho, embebido numa água, e coloca na luz, não precisa colocar diretamente no sol, não. Na luz, o que vai acontecer com esse feijãozinho? Ele vai crescer, ele vai brotar. E se a gente replantar, ele vai dar frutos, ele vai dar vagem com mais feijãozinho, e ele vai ter a missão dele cumprida. Então, isso eu tiro para a minha vida. O Espírito Santo é justamente isso. Ele vai fazer brotar em mim toda a promessa da cruz, toda a vivência da cruz. Porque não é porque Jesus nos salvou, que veio para nos salvar, que significa que eu estou salva. Eu preciso tomar posse dessa salvação. E para tomar posse dessa salvação, se não tiver o Espírito Santo, não tem nada, né? É mais ou menos assim, ó. A gente tem uma doença e de repente descobre-se a vacina para essa doença e a vacina chega na nossa cidade. A vacina está ali? Está ali. A salvação está ali? Está ali. Mas se eu não entrar na fila e não me colocar para tomar essa vacina, para que essa vacina me cure, de nada adianta. Então, a moção do Espírito Santo é justamente esse meu mover. Eu buscar, né? Deixar o Espírito Santo mover em mim é participar dos sacramentos da igreja. Nós somos católicos, irmãos, né? O batismo, a Eucaristia, a confissão, a vida de oração, a penitência. Então, deixar o Espírito Santo agir em mim é justamente eu ter esses instrumentos na minha vida para que ele se mova em mim. Porque como a Maísa começou hoje, muito lindo, divinamente, nós somos templos desse Espírito Santo. E para que ele possa se mover em mim, eu preciso deixar que ele se mova e buscar, né? Através dos sacramentos, através da minha vida de oração, através da minha comunhão com o Senhor. Que lindo, amiga. Coisa mais linda. É isso, né? Esse Espírito Santo é lindo quando ele nos motiva, e é quando a gente enxerga isso, né? É maravilhoso mesmo. E eu tenho uma curiosidade a saber. Diga. Todos nós, no momento da nossa vida, nós tivemos um encontro com o Senhor, né? Assim como os discípulos tiveram o seu encontro com o Senhor, cada um de nós temos uma história. E eu queria que você contasse um pouquinho para mim, um pouquinho para quem está ouvindo, como foi a sua história com Jesus? Ai, que delícia. Meu primeiro amor. Então, a minha história com Jesus, o meu primeiro encontro com Ele, foi aqui na Renovação Carismática.
e foi no grupo de jovens. Se eu não me engano, no ano de 1994. Faz um tempinho já. Mas nós fizemos uma experiência de oração lá no Donda. E aí foi fantástico, gente. Foi nessa experiência de oração que eu tive a minha experiência com Deus. Né? Foi quando eu descobri que Jesus vive, que Ele está vivo e que Ele me ama, que Ele pagou um preço com a sua vida para me salvar. E foi um amor, foi tão... Não tem como voltar, né? Não tem como voltar. Por mais que você se afaste da igreja, aconteça as coisas do dia a dia, que te distancia, você sabe que Ele está ali te amando, você sabe que Ele vive. Você sabe que Ele está ali, você quer se esconder dele, mas Ele está ali. Porque depois que você conhece, que tem esse encontro com Jesus, sua vida muda. Muda, não é mais como era antes. Então, este meu encontro, quando eu descobri mesmo que Ele vive e que Ele está comigo, foi numa experiência de oração em 94, aqui com a Renovação. Depois que aí a gente fez o grupo de jovens, né, participávamos, fizemos vários encontros na nossa juventude. Aí eu me casei, fui embora. Eu e meu marido fomos para Maringá, depois para Cuiabá, Mogi das Cruzes. Vida de cigana, irmã. Já fiz muitas mudanças na vida. E aí a gente foi se perdendo um pouco, sabe? Porque eu ficava procurando aquele meu lugar. Sabe? A nossa família aqui, como a gente vivia, esse carinho, esse calor, esse Espírito Santo que a gente vivia aqui. Eu não me encontrava lá, né? A gente ia nas missas, íamos em alguns grupos, mas não, parece que faltava um pedaço. E aí começou, por isso que eu falei desse distanciamento. Porque a gente ficou um pouquinho distante. E aí, há uns 3 anos atrás, eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor deu a vida por mim. E eu quero voltar a sentir esse amor. Porque eu já senti antes, então eu quero voltar a sentir. E aí eu comecei. Irmã, aí eu não parei mais. Aí não desgrudei mais dele. Aí foi maravilhoso. Lindo. Má, e esse primeiro amor, como você disse, como é que você mantém no seu dia a dia essa chama acesa? Boa pergunta. Porque a gente passa tantas dificuldades, né? No dia, nós que somos mães, que a gente estava falando das coisas de mulheres, é difícil educar filho, às vezes a gente fica estressada demais, brava demais, e aí que entra o Espírito Santo. Sabe, com aquela consciência de falar assim, opa, peraí, não precisa de tudo isso. Pode ser com calma, pode ser com tranquilidade, com amor. Então, no meu dia a dia, eu vejo o Espírito Santo se movendo em mim, através das coisas que Ele vai me dando consciência. Entende? Por que eu tenho essa fé tão grande em Deus? Porque eu tenho o Espírito Santo que me dá essa consciência. Quando Jesus falou, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo para vocês, para que vocês nunca se esqueçam do que eu fiz. Para que vocês nunca se esqueçam da vida que eu dei por vocês. E para vocês não ficarem sozinhos. Então, esse agir do Espírito Santo em mim é isso, me dando consciência de cada passo que eu faço na vida, sabe? De tudo que eu vou fazer. Senhor, manda teu Espírito Santo para eu enxergar. Eu peço muito isso, Paula. Espírito Santo, me ajuda a enxergar as coisas que eu não estou vendo. É uma decisão, gente. Você sabe, minha irmã sabe, o meu marido, ele saiu do trabalho, né? Saiu do emprego em fevereiro. E aí, ele é o patriarca da nossa família, né? Ele que nos sustenta. Mas se eu vou falar para vocês, gente, e ficou muito mais difícil, todo mundo sabe, por causa da pandemia. Mas eu vou falar para vocês, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse esse Jesus, e essa consciência de confiança que o Espírito Santo me dá, eu não estaria tranquila. E ninguém acredita como nós estamos tão tranquilos. Porque aos olhos do mundo é impossível, é loucura, né? Jesus fala isso, aos olhos do mundo é loucura, então sejam loucos por Jesus, sejam loucos pelo Espírito Santo, confia em Deus, confia confiando, Senhor, eu confio em Ti, coloca o Teu Espírito Santo em mim, para que isso se concretize no meu coração, e eu entreguei, nós rezamos juntos, eu e meu esposo, para decidir se ele saía ou não desse serviço, e Deus falou, então fala assim, Deus não é homem para mentir. Então, Senhor, se você falou, manda o Teu Espírito Santo
e manda essa tranquilidade. E assim a gente vive, é assim. Lindeza. Que lindo, irmã. E aí, amor, eu vou te fazer outra perguntinha. Como foi? Porque você falou tão lindamente do Espírito Santo na sua vida, né, o mover dele. E nós fomos batizados, né, no Espírito Santo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi o seu batismo no Espírito Santo. Bom, primeiramente, quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, não é um outro sacramento, né? É um reavivar da chama e do poder de Deus em nossa vida após ter recebido todos os nossos sacramentos, né? O batismo, a confirmação, a crisma, a primeira Eucaristia. Então, na minha vida foi assim. Eu já tinha os sacramentos, eu participava da igreja. Na época, eu participava do coral, por incrível que pareça. Eu cantava num coral. E foi passando o tempo, a adolescência chegou, né? Como todo adolescente, me afastei da igreja, todo adolescente não, né? Como a maioria, né, que acontece, a gente tem aquele período de desgarramento, né, da igreja, e fui procurar algumas outras coisas fora da igreja para me completar, porque eu não estava me sentindo completa, né? A gente começa a viver mais a vida do mundo, a vida da carne, os prazeres, né? E de repente a minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito iluminada da igreja, participante, ativa, e ela participava de um grupo de oração. Sou de Dracena, né? Sou de Dracena, vim de Dracena, e foi lá que aconteceu todas essas coisas. E minha mãe me chamou para participar do grupo de oração, e eu fui. Comecei a participar do grupo de oração, comecei a sentir que a minha vida foi se transformando aos poucos. Quando entrei no grupo de oração, eu estava vivendo já na fase adulta, eu tinha 19 anos, né? Eu estava vivendo um momento na minha vida de depressão. Só que naquela época não se falava em depressão, né? Eu sentia uma tristeza inexplicável. Nada me alimentava. Então, se eu ia em festas, eu estava bem, no final da festa eu já estava triste de novo. Se eu saía para passear em algum lugar, estava tudo bem, mas daqui a pouco estava triste de novo. Eu comecei a ficar numa fase que eu queria mais ficar fechada, sem ver as pessoas. E isso era uma tristeza assim, que começou a fazer parte da minha vida, e eu não sabia o porquê. Porque naquela época não tinha depressão, acompanhamento médico, a gente não sabia disso, né? Não faz tanto tempo assim, tá? Mas, né, não tinha isso. E quando eu comecei a frequentar o grupo de oração, eu percebi que eu comecei a sentir uma alegria que tudo aquilo que eu procurava nas festas, né, eu não tinha. Eu falei, poxa, mas aqui tem alguma coisa diferente, né? E comecei a buscar. Comecei a voltar. Busquei o confessionário, que eu estava afastada, né? Comecei a me confessar novamente. E comecei a participar de um grupo de jovens, chamado Flor Maria, de Dracena. E se alguém estiver assistindo, ó, um beijo para vocês. Foi lá que eu conheci a Jesus. Então, eu comecei a participar deste grupo de oração, Flor Maria, grupo de jovens. E os jovens começaram a falar que eles ouviam a Jesus falando. E eu falava, meu Deus, mas como que a gente vai ouvir Jesus, né? Que loucura, ouvir Jesus. Eu falava, mas Jesus fala. Paula, Jesus fala. E eu comecei a ficar intrigada com aquilo. Eu queria ouvir Jesus, porque eu achava o máximo eles ouvirem Jesus. E eu falava assim, mas se o senhor fala de verdade, fala comigo. Eu quero te ouvir também. Fiquei emocionada. Eu quero te ouvir, Senhor. Quando ele começa a falar, nossa, não para mais. E na época tinha um amigo, jovenzinho, hoje ele é sacerdote, hoje ele é frei, inclusive. Ele começou a falar do Espírito Santo para mim. Nós estávamos preparando uma experiência de oração. Eu não tinha feito ainda essa experiência de oração e eu ia fazer essa experiência de oração.
E ele começou a falar do Espírito Santo no carro. Fizemos toda a preparação. Eu não era serva na época, mas eu participava dos bastidores, né? Então eu colocava cadeira, limpava, né? Limpava o chão, aquela coisa que o jovenzinho faz. E ele foi me levar para casa. Aliás, eu fui levar ele para casa, porque eu já tinha, né? Já tinha 20 anos na época. E ele tinha 17 anos e ele começou a falar do Espírito Santo para mim. E naquele momento em que ele começou a falar do Espírito Santo para mim, eu comecei a beber daquela palavra. E ele falando do Espírito Santo para mim, eu falava assim, é isso que eu quero. Dentro de mim eu falava assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ouvir Jesus, eu quero que Jesus direcione a minha vida. O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que me transformar? E ele falando do Espírito Santo, e ao mesmo tempo, dentro de mim, aquele Espírito Santo começou a me mover. E eu cheguei para ele, o nome dele é Maurício, hoje é o Frei Maurício. E eu cheguei para ele e falei, Maurício, eu quero receber esse Espírito Santo. Eu quero que a minha vida seja diferente. Eu quero mudar. Eu quero caminhar no extraordinário. Eu não quero caminhar mais como eu caminho hoje. Ter que decidir minha vida, saber se é certo ou se não é certo. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Ele falou, irmã, você quer? Eu quero. Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Naquele momento, ele impôs as mãos sobre mim. Senhor, se é isso que ela quer, se é isso que a minha irmã deseja, derrama neste momento o teu Espírito Santo sobre a vida dela. E começou naquele momento a orar em línguas. Nós estávamos somente nós dois no carro conversando sobre o Espírito Santo. E foi uma profundidade, ele orando e o fogo mesmo do Espírito Santo ali naquele momento. E eu nunca tinha falado e nunca tinha orado em línguas. E naquele momento eu comecei a orar em línguas extraordinariamente. Comecei a orar em línguas e como se fosse toda aquela tristeza do meu interior saiu de mim. E dali em diante, esse foi o meu batismo. Dali em diante, eu só quis alimentá-lo. Que coisa mais linda, a hora que ela falou, eu fui batizada dentro do carro, né? Eles saíram, tal, mas começou ali. Eu lembrei de muitas crianças que nascem dentro do carro, né, irmã? É um nascimento, aquela coisa assim, não espera, não tem hora para acontecer. Chegou, nasceu. E Deus me mostrava muito isso, o seu nascimento, né? O seu nascimento na fé, o seu nascimento em Cristo, essa nova criatura que você se transformou, né? Era uma Ana Paula e agora nasceu uma Ana Paula, nova, renovada, cheio do Espírito Santo. Então é linda a sua história, emocionante. Eu amei, muito obrigada por partilhar conosco. Olha, é uma alegria muito grande essa partilha. E enquanto você falava, eu estava pensando sobre a sua história de vida, né, irmã? Essa história de vida que eu tive a graça de participar. Ainda participo. Muito. Uma história de vida que foi construída com Jesus, né? A nossa história começou com Jesus e continua com Ele, né? Ele é o centro da nossa vida. E você contando sobre sua trajetória, sobre todas as suas andanças, que não foram poucas, né? Muitas. Quantas cidades que você teve. E eu tenho certeza que ali Deus te usou, em cada cidade em que você foi. Então eu queria te perguntar o seguinte, o que me encanta na sua vida, e eu queria que você partilhasse com as pessoas, prestem atenção. Como é a sua vivência com o Senhor no dia a dia? Como que é a sua vida de oração? O que te faz ser perseverante diante de tantas dificuldades que você tem vivido, né? Diante de tantos entraves na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Então, como que é a sua vida de oração? Como que você fala com o Senhor? Boa pergunta essa, porque é uma das coisas que eu mais gosto, assim, sabe? De partilhar, de falar com as pessoas. E essa minha vivência, essa perseverança, eu já falei para vocês, a Paula falou agora, de tantos lugares que eu já fui. E aí, irmã, só abrindo um parênteses, que você estava falando que nesses lugares, com certeza Deus agiu, e agiu muito, gente. Em todos esses lugares, eu tenho amigos, mas muito, viraram irmãos, sabe? A gente tem onde, se chegar nessa cidade, eu sei que eu vou ter um amigo para me acolher.
E cada pessoa que eu tive contato nessa cidade tem uma história de Deus para partilhar comigo, entendeu? Má, foi você que falou de Deus para mim. Aconteceu algo na minha vida porque você chegou até mim. Então isso é tão gostoso, é tão gratificante para mim saber que eu consigo levar Deus, porque eu falo para todo mundo, não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não perde, gente. Eu moro em São Paulo, né? E a gente anda muito de Uber lá. Gente, eu prego para os Ubers. Eu prego para os motoristas, porque a gente começa a bater papo, aí eu já falo o que eu estou fazendo, já falo se ele conhece de Deus, tal, falo de livro, e as pessoas me agradecem. Sabe, os motoristas, dona, obrigado por senhora ter falado, foi providência, foi resposta, não sei o quê. E é muito gostoso, sabe? Sai muito tranquila, muito leve depois de conseguimos, Senhor, mais alguém que eu falei. E aí essa minha perseverança começou depois desse afastamento, né, distanciamento de Deus, e eu falei para ele, Senhor, eu quero voltar a sentir aquele amor que eu sentia antes, porque o Senhor está comigo, fui eu que me distanciei de você. E aí eu comecei, gente, eu lembro que foi uma manhã, bem cedinho mesmo, estava todo mundo dormindo, e eu entrei em oração, pedi para o Senhor, né, fala comigo, me deixa sentir aquele amor, e tive uma visualização. A visualização foi o seguinte, eu via uma árvore seca, uma árvore muito grande, mas com os galhos todos secos, não tinha nada, não tinha nenhuma folha. O Senhor falava assim para mim, Maísa, minha filha, hoje você é esta árvore, você está assim, você está seca, mas eu te prometo que você vai ser uma árvore muito frondosa, com muitos frutos e flores, e você vai ter uma sombra que vai acolher muitas pessoas ao seu redor. Gente, chorei, irmã, chorei, e sentindo aquele amor, aquela voz, aquela presença, e falei, Senhor, eu tomo posse, eu vou ser essa árvore. E aí eu brinco com as minhas amigas, né, porque a gente também tem um grupo, e nós temos um grupo de mulheres, né, que a gente fala muito com as mulheres, e eu falo para elas assim, gente, e é um ipê amarelo, tá? Toda vez que vocês verem um ipê amarelo, lembra de mim, porque minha cor favorita, Deus me mostrava um ipê amarelo muito florido. E aí depois disso, irmã, eu não parei mais. Aí eu faço as minhas orações de manhã, toda manhã. Eu faço meu cafezinho e eu falo que eu tomo café da manhã com Jesus. Olha que delícia, gente. Tem companhia melhor, irmã? Tomar café da manhã com Jesus? E é isso. Como que eu persevero aqui? Como que eu tenho as respostas aqui? Como que eu sei o que eu vou fazer aqui? Tudo está aqui. Você tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? Você usa a sua Bíblia? Gente, aqui está prova de amor por você. Está a correção que você precisa. Está a chave dos negócios que você precisa. Tudo que você necessita, Deus te deu de presente. Está aqui. E Ele fala comigo todos os dias. Dessa maneira que eu estou falando com você, Jesus fala comigo. Dessa maneira. Eu pergunto, Ele me responde. Eu falo, Senhor, me dá uma palavra. Ele dá, eu abro na palavra. Às vezes é uma correção para mim. Às vezes é uma prova de amor maior de todas. E eu tenho meu caderninho e eu anoto tudo. Tudo, todos os dias. Eu coloco bom dia, Jesus, e anoto o que Ele fala. Se eu tenho alguma visualização, eu desenho a visualização. E eu sempre lembro. Sempre quando acontece alguma coisa, eu falo, nossa, mas aquele dia o Senhor falou isso. Eu pego meu caderno, está lá escrito o que Deus falou, sabe? Que Jesus prometeu. Amiga, é tão lindo. Então é isso que o Espírito Santo faz comigo toda manhã, de poder me alimentar. Uma vez, lá no Retiro Viver é Sagrado, o meu marido fez uma pregação sobre a palavra. E ele queria fazer uma analogia, né? E ele fez a analogia da palavra com a água. Né? Então falou, o que a água faz? A água lava, a água purifica, né? A água limpa, quando as coisas estão sujas, a água limpa. E eu fiquei olhando ele falando aquilo, e eu falei, nossa! E o Espírito Santo veio no meu ouvido falar, e para você, minha querida, a palavra é a água que toma todas as manhãs. Os nutricionistas não falam isso? Primeira coisa que você tem que fazer no dia, toma um copão de água, depois você vai tomar o café da manhã. E eu falo, nossa, é isso. Eu tomo essa água em jejum, essa água, todos os dias. É a primeira coisa que eu faço. E eu vou falar para você, é transformador.
o seu dia fica diferente, a sua rotina fica diferente, as pessoas te veem de uma maneira diferente. O que você tem? Eu tenho Deus, sabe? E essa confiança, o que eu estava falando também das coisas do meu esposo, né, de ter saído do trabalho, quando ele foi sair, a gente rezou junto. E aqui estava a resposta. Deus falou para a gente: fiquem tranquilos, tranquilos que eu estou com vocês. Se vocês passarem pelas águas, vocês não submergirão. Se vocês passarem pelo fogo, vocês não se queimarão, porque eu estou com vocês. Pronto. Se ele falou, está falado. Quem sou eu para duvidar? E quem faz isso? O Espírito Santo. É esse Espírito Santo que dá essa inteligência, essa consciência de que existe um Deus verdadeiramente, que ele fala com você, que ele está vivo todos os dias. Então é assim, irmã, é desse jeito que eu sou perseverante na minha fé e que eu peço para Deus que nada abale minha fé, sabe? Tudo eu peço para Ele e eu caminho assim, todos os dias, tendo o meu momento. E tem outra coisa. Às vezes a gente fala assim, né? Mas eu converso com Deus, Deus fala comigo. Fala mesmo? Algumas pessoas falam, eu não falo muito porque eu acho que eu estou em pecado, então ele não vai falar comigo. Intimidade não é isso, né? Existem duas coisas, a intimidade e a interação. O que é intimidade? É o que você tem com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua família. Né? Você entra em casa, abre a geladeira, vocês já vão conversando do que aconteceu, e já vai dando bronca, não sei o quê. Isso é intimidade. Interação é o que você tem lá com o seu médico. Oi, doutor, bom dia, tô assim, tá doendo aqui, tá não sei o quê, tchau, tchau. Né? Com a diretora da escola do seu filho, isso é interação. Isso, gente, o mundo tá cheio de gente com interação com Deus. Mas o que Ele nos pede é a intimidade. Ele quer ser íntimo de você. Ele quer cuidar de você, sabe? O Espírito Santo, Ele quer vir, te dar um carinho, um afago. Mas a gente fica com tantas coisas que eu não mereço, eu não posso, ou eu não quero, agora eu estou com preguiça. A gente vive colocando empecilhos na frente para ter essa intimidade com Deus. E você é prova disso, né, irmã, na minha vida. Depois que eu comecei mesmo essa intimidade com Deus, o tanto que eu cresci, né? Tanto que eu cresci na fé, em tudo. É maravilhoso porque Deus é simples, né? Eu acho lindo a forma como a Maísa ela tem essa intimidade com o Senhor, porque do jeito que ela está falando aqui com a gente, é o jeitinho que ela fala com Jesus. Cada um tem a sua forma de rezar, né? O mais importante é deixar brotar do coração. Não existe um ritual, e não existe, eu preciso ter um lugar assim, porque se eu não tiver um lugar assim, eu não vou orar. Talvez você esteja arrumando cozinha na sua casa, e esse é o seu momento de orar, de ouvir Deus, de conversar com Deus, de chorar, né? Quantas vezes eu arrumando cozinha, meu marido é prova disso, eu arrumando cozinha, as lágrimas descendo, e eu conversando com o Senhor. Senhor, a minha vida está assim, eu preciso de auxílio, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso de uma resposta. Então, não existe uma fórmula. É assim que você deve orar, eu vou orar assim. Não, você tem que deixar brotar do seu coração. Quando nós deixamos brotar do nosso coração, é o próprio Espírito que clama, Abba, Pai. Né? O próprio Espírito clama em nós. Então, quando nós deixamos o nosso coração falar, é naquele momento que o Senhor começa a agir. Isso nós vamos formando a nossa caminhada de oração. É claro que futuramente nós vamos tendo mais sede de ler livros, ouvir pregações, ler mais, estudar a Bíblia. Mas o mais importante, o primeiro passo, é se colocar diariamente na presença do Senhor. Mas eu preciso estar ali no Santíssimo? Não. Se colocar você como templo do Espírito Santo e clamar, Senhor, fala comigo, né? Direciona a minha vida. Isso é maravilhoso. Talvez vocês que estão escutando nosso bate-papo estejam pensando assim, nossa, a vida delas é perfeita, né? Elas não têm dificuldades, nós temos dificuldades. E eu quero dizer para você, graças a Deus que nós temos dificuldades. Graças a Deus que nós temos problemas. Graças a Deus. Porque se não fossem os problemas,
nós não olharíamos para o alto. Exatamente. Não é, irmã? Exatamente. Os problemas nos fazem olhar para o alto. Então, hoje, nós apresentamos para vocês quem é o Espírito Santo. Nós apresentamos para você como ele age na nossa vida. Nós partilhamos a nossa vida de oração, como é a nossa vida de oração, como é a nossa comunhão com o Senhor. Mas eu quero dizer a vocês que problemas, situações difíceis do nosso dia a dia são normais acontecer. Eu gosto muito daquela passagem de Pedro, que quando ele vê Jesus caminhando sobre as águas, e que ele diz: se é você mesmo, Senhor, manda-me ir junto a ti. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a caminhar. E Pedro caminha. E Pedro dá alguns passos e de repente o mar começa a se tornar revolto. E aquele mar revolto faz com que Pedro sinta medo. E sentindo medo, afundando, Pedro olha para Jesus e olha para o alto e diz: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão. E esse mar revolto é todas as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Essa dificuldade, ela pode ser desde um desemprego, desde a falta de alguém, a perda de alguém querido, um ente querido. Pode ser fome, pode ser uma doença grave, seja o que for. Então, nós temos um presente especial esta manhã para você, que está nos ouvindo, que esteve conosco até agora. Nós temos uma convidada especial, que vai partilhar para nós como é viver a vida no Espírito, como Pedro, enfrentando esse mar revolto, sem deixar de olhar para o alto. E eu quero convidar a minha irmã, eu falo que ela é minha irmã de sangue. Eu não falo que ela é minha irmã de caminhada, é minha irmã de sangue. Fátima Renata Braga Silveira. Conta para nós, irmã, a tua história. Boa tarde, irmã. Com muita alegria que estou aqui hoje, vivendo esse dia de Pentecoste, esse derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ouvindo, elas são as minhas irmãs, Paula, Maísa, mulheres de Deus, mulheres que enfrentam o seu dia a dia, como vocês escutaram, todo o seu testemunho, e fazer parte de tudo isso. Hoje eu falo para vocês que eu faço parte de tudo isso. Ouvindo a Maísa falar agora há pouco, e ela falando na simplicidade, e ela é essa doçura mesmo de pessoa que fala com Deus do jeito dela espontâneo, né? Eu já falo do meu jeito, a Paulinha do dela. E teve um tempo também em minha vida, só gostaria de, como a Paula disse, meu nome é Fátima Renata, sou esposa do diácono Elvio Rodrigo Silveira, tenho uma filha, Ana Rafaela, e também não sou diferente delas, como teve um tempo em minha vida no qual eu também me afastei de toda essa graça que Deus nos oferece dia a dia. Eu sei, para você que nos acompanha hoje, aqui pelo site, pelo Facebook da RCC, Diocese de Lins, e também quero reafirmar a pregação do Roberto Palmieri, que ele falava sobre ser as testemunhas, não é em grandes lugares, é aqui na minha diocese. É na minha diocese que Deus realiza, é na minha diocese também que Deus cura, é na minha diocese, RCC, Diocese de Lins, que é a nossa identidade, em que Deus faz nova todas as coisas.
eu vivi um tempo em minha vida, também como elas, também tive o meu batismo com o Espírito Santo. Fui coordenadora de grupo de jovens, muito ativa, muito participativa, né, irmã? Conheci ela logo que ela chegou de Dracena. Sempre foi, né, essa mulher cheia do Espírito Santo, que só de falar, de olhar, é transbordante mesmo. E eu tinha toda essa caminhada junto com elas. Mas como a Maísa também já partilhou com vocês, a vida dá o seu curso. E cada uma de nós seguimos uma direção, casamos, umas foram embora, outras permaneceram. E esse é o desafio da vida no dia a dia. Você realmente poder se descobrir no dia a dia. Mas nem sempre isso acontece. Porque nós caímos na correria de ser mães, temos que ajudar nossos filhos na escola, no trabalho, esposas. Eu falo e defendo muito as mulheres por isso, porque eu acho que tem uma carga especial em toda mulher. E você conciliar tudo isso. E eu sempre tive assim, sempre me aprofundei nas formações. E hoje pela manhã também assistindo todo o conteúdo da renovação da Diocese de Linz, tem um comercialzinho que eles fizeram pegando várias mulheres, vários homens, cada um falando do que é no seu dia a dia. E a Maísa, ela fala assim: eu me formei em Cristo pela renovação carismática católica, tudo que eu sou, toda a formação que eu tenho foi através da renovação. E eu também. E eu sou uma pessoa que tenho muita boa memória. Então, sempre tive muita facilidade com a palavra de Deus. Eu sei de tudo aquilo que Deus sempre prescreve no seu Antigo, no Novo Testamento. Sempre tive essa intimidade com a palavra, com as formações, catecismo da Igreja Católica. Mas, muitas vezes, a gente se torna profissional, irmã. Quantas vezes a gente acha que já não precisamos mais desse derramamento do Espírito Santo dia a dia nas nossas vidas. Aí, como você disse, aí é necessário você caminhar sobre as águas, mas se você não buscar esse derramamento diário, você não consegue, você afunda. E eu já logo me ingressei, fui com a Paula quando ela foi coordenadora diocesana da Diocese de Linz. Eu fui secretária da Diocese. Nós tínhamos um escritório no qual não deu certo, né, porque as pessoas ainda não tinham consciência do que era manter um escritório diocesano. Mas logo depois Deus já abriu outras portas e eu sou há muito tempo, isso já vai para 20 anos, secretária paroquial. Ah, você é secretária paroquial, subiu de cargo, secretária do padre. Aí você se acha a melhor. Você é potente, você é inteligente, você conhece a palavra de Deus. Então, para que, Renata, você vai ficar todos os dias rezando? Para que você vai ficar indo no grupo de oração toda semana? Você já sabe, você já fez tudo quanto é formação. Você não precisa. Você já tem muito trabalho na secretaria, no qual eu sempre deixo bem claro que a secretaria eu ganho para isso. Não é um trabalho voluntário, é um trabalho no qual eu presto um serviço e eu recebo financeiramente para isso. Mas você se acha já ótima, você é boa. E a gente vai deixando a nossa autoconfiança, sempre tomando conta de tudo. E Deus, como a Maísa partilhando sobre a vida dela de oração, Ele quer ser íntimo de nós. Mas se você se afasta, não existe um homem mais lindo do que este. Ele não vai te obrigar a ficar. Ele não vai te forçar a nenhuma situação. Ele vai te respeitar.
deixar de te amar, hoje eu posso testemunhar, jamais. O amor dele, como sempre, sendo pleno em nossas vidas. Mas nós não permitimos mais que esse amor seja tudo em nossas vidas. E então, de repente, você está vivenciando, você está ali profissionalmente trabalhando, nunca perdi o contato com elas, lógico que mais distante por escolha minha, principalmente quando tinha verdades, né? Porque Deus fala com você, você que está aí hoje nos acompanhando pela Renovação Carismática Católica da Diocese de Lins, Deus fala, mas às vezes aquilo que Ele fala não é o que eu quero ouvir. Então, aquilo que Ele me fala, eu posso aceitar ou não. E continuar me fazendo de boba, que eu não estou entendendo é nada. Porque não me convém, né? Não me convém aquilo que Deus quer para mim. Mas em final de 2018, eu comecei a passar muito mal. E não sabia diagnosticar o que eu sentia. Procurei alguns médicos, no qual realmente eles me disseram que eu não tinha nada, que era até coisas da minha cabeça, né? Foi exatamente essa passagem, essa palavra que ele usou comigo, coisas da minha cabeça. E eu não sentia bem, passava mal, muitas vezes me silenciava, porque falava assim, coisas da minha cabeça, né? Então eu vou ficar aqui, né? Não vou dar trabalho para ninguém. Até um dia que eu passei muito mal. E procurei o Dr. Mauro, que é aqui da nossa cidade de Promissão. Ele já não estava mais atendendo, por volta de, já era próximo ao Natal. E quando ele fez um exame em mim, ele descobriu um nódulo no meu fígado. E ele me pediu vários exames. Aquilo me deixou muito preocupada, porque assim, próximo ao Natal, e muitos exames para ser pedido, e tudo com muita urgência. Então logo percebi, porque a gente não é boba, você que tem uma razão já de todas as situações, você já percebe. E eu percebi que realmente algo tinha errado, não tinha alguma coisa de diferente. E comentei isso, a doutora Estela me ligou para saber como que eu estava, ela sabia que eu tinha passado mal, e ela disse para mim, vamos fazer uma tomografia com contraste. Né? No dia 24 de dezembro fui fazer essa tomografia. Ela disse para mim que o resultado não foi nada no dia 24. Ela já estava com o resultado e que era para que eu ficasse tranquila, porque era somente algumas orientações no qual ela precisava me dar sobre alguns regiminhos, né? Quem me conhece, bem gordinha, não é o que eu estou aqui hoje fisicamente. Eu era bem gordinha. E ela falou de um regime que eu precisava fazer. Mas que eu vivesse o meu Natal como todos os outros anos da minha vida, tranquilamente. No dia 26, quando eu cheguei aqui na paróquia de Santa Luzia, a doutora Estela já tinha chamado o padre Denilson, né, já tinha chamado outras pessoas. E quando eu cheguei, tinha tanta gente que eu falei, nossa, para um regime e um público tão grande, e eu já fiquei assim. E ela começou a me explicar realmente na parte da ciência o que serve o fígado. Pronto, aí eu já entendi, né? Para quem tem um bom entendimento da palavra de Deus, para quem várias formações, né, irmã? Não é difícil você realmente parar e saber o que ela estava dizendo. Então, eu fui diagnosticada. É difícil para mim, mas daqui a pouco eu me recupero, tá, gente? Eu fui diagnosticada com câncer no fígado, secundário. Secundário quer dizer que eu ainda tinha um câncer a ser descoberto primário. Então, que a minha surpresa, o descer do barco e andar sobre as águas, não era só isso. Era eu ainda andar e descobrir algo a mais que ainda existia dentro de mim.
e eu afastada de Deus. Aí realmente passa um filme na sua cabeça. Eu permiti que tudo isso me acontecesse. Eu me distanciei deste Espírito Santo que é novo todos os dias. O Espírito Santo que te impulsiona. Eu não tinha nada mais disso. Mas eu tinha uma coisa. E tenho as minhas irmãs. Cada uma. E nunca desistiu de mim. Nunca. Eu tinha elas para lutar comigo. E fui a um oncologista, no qual é o meu médico até hoje. E ele falou assim, olha, para a gente realmente colocar diante de uma imagem que realmente é maligno, nós precisamos fazer uma biópsia. E eu falei, então vamos fazer essa biópsia. Mas eu não tinha ainda a certeza de nada, de que eu não tinha consciência do que é um câncer. Sabia o que é falar. Você falar que alguém tem um câncer, é fácil falar para pregar que as pessoas tenham força, mas quando bate na sua porta e é com você, e eu ainda questionando, por que comigo, Senhor? Eu te sirvo. Eu não estou servindo como era antes, mas aqui quantas vezes eu trabalhei nessa secretaria, dando sempre o meu algo a mais na construção dessa igreja. Quanto eu me dediquei a tudo para que as pessoas tivessem um templo digno. Eu me dediquei, eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida por isso aqui. Então eu achava que não era justo acontecer comigo. Como você, não sei qual é a sua realidade, você que nos acompanha agora. Às vezes acontecem coisas com você e você também acha que você não é digno, você não é digna. Porque nós achamos que nós possamos falar com Deus e nós, às vezes, tiramos o lugar de Deus. Nós queremos dar a palavra final, resolver, dar a sentença de cura, mudar todas as situações. Não dava mais para mudar. Como diz o Padre Jonas, o barco já estava em alto mar. Não tinha mais. Ou eu caminhava como sobre as águas e aprendesse o que seria isso, descobrir a cada dia, ou eu morreria afogada. E fui fazer essa biópsia. Eu lembro até hoje, foi dia 15 de janeiro do ano de 2019. A minha biópsia era para ser às 14 horas, mas eu falo que em tudo, mesmo quando a gente está distante, Deus vai colocando, dando as brechas que nós damos, Ele também vai agindo. E deu alguns contratempos. Eu sei que eu entrei por volta de 10 para as 3 naquele centro cirúrgico. Eles falaram para mim que não iam fazer com anestesia. Eu disse tudo bem, porque se vocês falam que não é nada, eu nunca fiz. Se você não experimentou, como que você vai querer falar que você tinha experiência de alguma coisa? E eu fui, e o médico lá conversando, porque lá em Ribeirão Preto tem muitos residentes, tinha muitos estudantes que queriam até ver como que seria, mas era um médico que ia fazer. E foi fazer na ultrassom, e eu sei que deu às 3h10 começou a minha biópsia. Eu falo que nada é por acaso hoje, exatamente no horário da misericórdia. Eu sempre, quando olho para um crucifixo, eu sempre lembro dessa misericórdia imensurável que me acompanha até nos dias de hoje, de Jesus para comigo. E eles fizeram uma biópsia para mim sem anestesia. E exatamente como colocaram as lanças, os soldados no lado direito de Jesus, onde jorrou sangue e água. Lógico, eu nem me comparo a Deus, mas eles lançaram sobre mim uma corebiópsia, que quem conhece sabe, uma agulha de cilindro,
sem anestesia, até o meu fígado. Aquilo eu senti, eu pulei. Eu só lembro que eu disse: sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia, eu confio em vós. Sabe, naquele momento eu senti aquilo que Jesus sentiu sem culpa alguma. Eu estava ali por culpa minha. Mas Jesus, ele sente por nós o que não foi dado a ele. A única coisa que foi dada a ele foi o amor que ele sente por cada um de nós. Foi uma humanidade inteira. Uma humanidade inteira que, ao mesmo tempo que o aplaudiu, ao mesmo que condenaram por simples moedas. Simplesmente foram contra Jesus. Preferiu ficar a favor de doutores da lei, né? E no meu dia a dia, quando eu fui receber o resultado dessa biópsia, essa minha irmã, que fomos salvos pelo sangue de Jesus, a gente sempre fala, nós somos do mesmo sangue, porque foi pelo sangue de Jesus a nossa salvação. Ela que estava ao meu lado. Meu esposo sempre esteve ao meu lado nesse momento de dificuldade, mas nesse dia ele não pôde estar. Mas tem coisas que é necessário, eu precisava da força da minha irmã do meu lado. E foi diagnosticado o câncer, anecarcinoma maligno, né? Anecarcinoma já é maligno. E ele falou: nós vamos ter que entrar com a quimioterapia. E vamos. Enquanto você não conhece o que é uma quimioterapia, é tudo muito fácil. É tudo muito... Você achar, vou tirar de letra, porque até então você acha assim, né? Deus sempre ele é amoroso, Deus ele sempre tem as suas promessas, e ele sempre me salvou, não eu, nossas propriamente dita, mas através das irmãs ao meu lado. E de repente, eu fui no próximo consulta, na qual ele ia me explicar qual é a quimioterapia que eu ia tomar, que eu ia passar por ela naquele momento. E ele falando do que pode cair cabelo, não pode cair, pode te dar problemas no estômago, como também pode não dar. E ele falando, e veio uma voz muito forte dentro de mim, falando assim: necessário vos é nascer de novo. E eu sabia que essa passagem era de João 3, porque uma coisa, como eu disse para vocês, eu tinha muita facilidade em guardar as passagens bíblicas. E ele falou: necessário vos é nascer de novo. Aí eu falei: então eu vou nascer de novo. Ótimo, olha, Jesus já está agindo ao meu favor. Fui lá, fui fazer a primeira quimioterapia cheia, sabe, Má? Cheia de vontade, porque eu vou nascer de novo. E a primeira quimioterapia me derrubou de ficar na cama. Que quem pôde ter contato comigo, olha, eu acho que até as pessoas ficavam assim, não sei se tem mais jeito. Porque ali eu emagreci 30 quilos, perdi 30 quilos. Ali eu sofri, perdi a minha audição. Hoje eu tenho só 30% do meu agudo. Eu perdi a minha audição. Eu fui me perdendo como pessoa. Mas eu falava, mas Deus disse que eu ia nascer de novo. E aquilo que Deus fala, Ele faz, né, Má? Ele faz. Mas às vezes, será que você, como eu, entendi o que Deus tinha para me falar? Porque quando a minha última quimioterapia deu exatamente no dia 13 de maio de 2019, eu chamo Fátima Renata por isso, porque eu nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima. E no dia 13 de maio, eu já disse ali, pronto. É ali. Jesus prometeu que eu ia nascer de novo. Só que até então não tinha feito nada para mudar isso.
Mas Jesus prometeu que eu ia nascer da água e do Espírito. A Lima era a minha última quimioterapia. Já estou curada. Porque as passagens que foram me dadas também a Nicodemos. Nicodemos, sendo um doutor da lei, também entendeu tudo com a sua sabedoria humana. E este Espírito Santo, gente, esse Espírito Santo hoje, que está aqui, agindo, como a Maísa falou, no meio de nós, age aqui, fazendo conosco neste momento, e está agindo aí, aonde você está, você que procura uma resposta, você que está com uma enfermidade, né? Que nem a Paula dizia, você tem uma doença, mas você sabe que ali depois acharam a vacina para aquela doença. Então é a mesma coisa, você sabe que a salvação está ali. Você está doente, a salvação está ali, é só você ir até a salvação. E de repente, quando você se depara com uma doença que não tem vacina, que a sua salvação realmente é Jesus. Ela é a sua. Para qualquer um eu falo hoje, para você que está aí deste lado, escutando, procurando uma resposta de Deus, seja em qualquer âmbito na sua vida profissional, de enfermidade, não sei, eu não sei, mas Jesus sabe. E eu disse, nesse dia 13 de maio, ali está a minha salvação, ali está a minha cura. A minha cura aconteceu aqui, neste momento, porque é dia 3 de maio. E eu fiz essa última quimioterapia, passei o meu aniversário fazendo quimioterapia. Porque ali não tinha problema, porque era a última que eu estava fazendo mesmo. Porque Jesus prometeu. E às vezes a gente se cai tanto nas promessas de Deus, e às vezes nos frustramos, porque não entendemos aquilo que Deus tem para nós. Então não é Deus que te frustra. Quem te frustra é você mesmo naquilo que você quer entender. Quando em junho eu fui fazer o diagnóstico por imagem, e meu câncer aumentou. Foi para 5 centímetros. Eu me revoltei contra Deus mais uma vez. Por quê? O Senhor falou que quando Ele estava me explicando sobre a quimioterapia, que era necessário nascer de novo, eu estava ruim. E eu nunca deixei de fazer quimioterapia. Eu sempre obedeci aos médicos, eu sempre obedeci à ciência. Por que agora que o Senhor pode fazer algo por mim, o Senhor não faz? E eu mais uma vez lá, botando Deus contra a parede. Porque é isso que nós fazemos. No nosso dia a dia, está tudo muito bem. Tá bem, quando a gente está bem com Deus, quando a gente tem um emprego, quando a gente tem saúde, quando está tudo maravilhoso. Fácil. Aí quando dá uma escorregada, ou quando realmente você se depara com as dificuldades, você já põe Deus contra a parede. Ele que veio para te salvar, é Ele que nós colocamos contra a parede. E eu não me conformava. Mas trabalhando na secretaria. Voltou para o grupo de oração, Renata? Eu não. Eu já conheço a palavra de Deus. E Ele falou comigo. Para que eu preciso de um grupo de oração? Eu não preciso voltar para o grupo de oração. Se Ele falou, e hoje a Maísa falou aqui que Ele cumpre as palavras dEle, para que eu vou voltar? Para que eu vou voltar para um grupo de oração? Para que eu vou ouvir os meus irmãos que são leigos falar o que eu já sei? E ali mais uma batalha espiritual com Deus. Mais uma batalha. E os cabelos caíram de novo. E eu me sentia humilhada. Essa é a palavra. Mas nunca parei para pensar que Jesus foi humilhado também. Alguém que nunca causou nada, que nunca fez nada, e de repente também se humilhou por amor a nós. Né? A palavra em São Paulo fala, Ele se humilhou e morte de cruz. Alguém sendo filho de Deus precisava passar por essa humilhação? Se a gente olhar pela razão, não. Mas pela loucura da cruz, sim.
E a Paula sempre, nunca me abandonou, sempre junto comigo, sempre me fortalecendo, não só ela, mas como muitas meninas, a Dani, a Aline, sabe, nunca desistindo, mandando mensagens de pregações. A Dani fez isso. E muitas meninas foram lá rezar na minha casa. Escutei uma vez a Fabiane dizendo para mim: eu hoje estou grávida de algo que eu tanto desejava, mas hoje eu deixo tudo que eu desejava para pedir por você. Eu comungo por você. Sabe que você escutar as pessoas que estão ao seu lado dizer: enquanto você não tem força, eu tenho força por você. E mesmo assim eu não entendia. Eu não conseguia vir na minha cabeça o que era um grupo de oração. O que é viver essa irmandade de grupo de oração. Porque eu era culta o suficiente. E também, desculpa a palavra, mas como eu vou xingar a mim mesmo, vou dizer, e burra o suficiente para não entender tudo que deu os propósitos de Deus. Entender o que era esse caminhar sobre a água, sobre extraordinário de Deus. Porque o ordinário é você permanecer no barco. O extraordinário é você se levantar e você caminhar sobre as águas. E mesmo quando aquilo te der medo e você afundar, mas você nunca desconfiar daquilo que Jesus pode fazer por você. E permaneci minha briga constante com Deus. E no começo de novembro, ainda nós tivemos um show de prêmios aqui da paróquia Santa Luzia, e eu disse e a Paula perguntou para mim, porque naquele dia eu tinha feito exames e tinha dado plaqueta baixa, tudo de ruim dos meus exames deu. E eu fiquei revoltada mais uma vez. Briguei com Deus novamente. E eu posso dizer por nós, acho que quantos de nós a gente já não brigou com Deus por algo que nos acontece e que a gente não entende momentaneamente? A gente briga com Deus. Se você acha que nós somos perfeitas, engano seu. Não somos, não. Nós realmente vacilamos também. E eu mais ainda, porque até então, já se passando 9 meses, eu ali ainda achando que a minha razão era mais do que aquilo que Deus tinha para mim. E aquilo nada tinha acontecido. Deus me falou através da palavra de João, capítulo 3, que o necessário vos era nascer de novo. E a Paula disse para mim, estava tudo bem. Eu falei, não está nada bem. Eu estou com a minha plaqueta ruim, eu não estou bem, eu estou com uma anemia profunda, eu vou ter que tomar sangue. E eu falei para ela, e sabe o que eu estou? Eu estou cansada. Estou cansada de estar a serviço desse Deus. Olha eu, gente, olha, é cômico, né? Você não fazendo nada para Deus e achar que você estava a serviço do rei. E eu falava assim, falei para ela, e eu estou cansada mesmo. Eu sou o filho rico. Na palavra do filho pródigo lá, tem os 2 filhos. Eu sou o filho mais velho, perdão, não é rico não, o filho mais velho. Eu estou ao lado de Deus, eu faço tudo por Ele. Aí eu estou aqui atendendo na secretaria, veio uma bendita e fala assim para mim, marca uma ação de graças por uma graça alcançada. Há 2 meses pedindo isso para Deus e Deus realizou a minha graça. E eu ficava assim, olhando para a pessoa com aquele olhar, falando assim, então, o Senhor realiza de uma pessoa que eu não vejo nem na missa, e eu já julgando, né? Porque eu me achando que eu tenho o direito de julgar. E eu julgando, achando que a pessoa, ela podia, ela receber a graça e eu não. Por que ela recebe e eu não? Eu que sou o filho rico, que estou sempre ao seu lado, que estou te servindo, que estou mesmo trabalhando junto de ti, e eu me achando o filho rico. Aí de repente no sábado eu fui para tomar o sangue, não tinha o tipo do meu sangue, que ainda é A negativo, é um sangue mais difícil de ter. E a mulher do monúcleo falou para mim, olha, se você conseguir arrumar pessoas que venham doar, é mais fácil de eu conseguir o sangue para você. Só que eu tinha urgência, o meu médico falou, é urgente. Você está com plaqueta baixa, você está com uma anemia profunda. E eu cheguei numa mercearia que minha sogra tem, um barzinho que ela tem. E aquilo começou uma mobilização de que todos pudessem
me ajudar. Mas eu mandei um áudio para os meus irmãos. Eu tenho meus irmãos de pai e mãe mesmo. Tenho muitos irmãos espiritual, mas tenho meus irmãos de pai e sangue. E eu mandei para eles. Eu falei assim, olha, vocês são os únicos que podem me ajudar. Eu preciso de receber um sangue no qual vocês têm essa possibilidade, porque vocês são A negativo, só o meu irmão é O negativo, mas o O negativo ele doa para qualquer tipo. E o meu irmão lindamente, que o homem costuma ser mais duro, falou para mim assim, se preciso vou para aí agora. Aí minhas irmãs também se colocaram à prontidão. Mas a fala do meu irmão foi realmente assim que tocou muito o meu coração. Vou agora. E agora não dava, era sábado. Sábado o monúcleo não funciona. E eu precisava vir para casa, ficar em repouso absoluto, levantar somente o necessário, porque o que eu podia fazer eram meus irmãos já na segunda, eles iam estar aqui no primeiro horário para fazer a doação, e eu precisava realmente receber o mais rápido possível, mas esse mais rápido era somente segunda-feira. Mas nada é por acaso. Porque aí quando eu me deitei, sabe, Má, e chorava de ver tanta mobilização de tantas pessoas. E eu fui sentindo naquele momento o amor de Deus. Posso dizer para vocês que ali o Espírito Santo foi sendo derramado no meu coração novamente. E Jesus falou claramente para mim, quem disse para você que você é o filho ou o filho mais velho? Você não é. Você é o filho pródigo. Volta para casa. Volta para casa. Eu quero dar uma festa no seu retorno. É você que eu quero trocar essas vestimentas. Durante anos você se permitiu se alimentar somente de lavagens, que até o porco da minha casa não come. Lucas capítulo 15. A parábola do filho pródigo. E Jesus falava isso para mim. Você para de comer essas lavagens. Para de ficar, sabe, comendo coisas que o mundo te ofereceu até o momento. Eu tenho uma vida nova para te dar. Eu quero trocar as suas vestes. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Pessoal, irmãos, irmãs que estão nos escutando, estou dizendo isso porque muitas vezes nós achamos que o batismo no Espírito Santo só acontece quando nós estamos no meio de muitas e muitas pessoas. Mas o Espírito Santo aconteceu ali, naquele momento, eu deitada, chorando. E o Espírito Santo veio, me dando esta vida nova, fazendo este novo derramamento. E eu pude compreender, aí sim, que Jesus, ele não estava preocupado, como ele não está agora, preocupado com a minha cura física, e sim preocupado com a minha salvação, com a salvação da minha alma, com a salvação da minha família, com a salvação dos meus. É isso que Jesus quer realizar em nossas vidas. Quando ele realiza o batismo no Espírito Santo, Paulinha, quando ele realiza esse batismo no Espírito Santo, mas é salvar a nossa família. Muito mais que às vezes termos bons empregos e ali nos tirando da presença dele, porque às vezes é isso que nós temos e ficamos nos submetendo porque nós temos que estar de acordo com o que a sociedade pede para nós, daquilo que nós temos medos muitas vezes. E o medo, ele se alimenta do medo. Se você produz sentimento de medo, você alimenta esse medo dentro de você. E eu pude perceber que Deus estava fazendo aquele derramamento desse Espírito Santo na minha vida. E que se concluiu, sabe como? Quando no dia 29 de novembro, um grupo que nós temos aqui, que já nasceu dessas mulheres lindas que estavam falando aqui com vocês e que estão aqui comigo, quando elas
criar um grupo de oração para as mulheres. Não elas criaram, mas pela moção do Espírito Santo, um grupo de oração para mulheres, menina dos olhos de Deus. E essas meninas foram na minha casa tomar um café da manhã no dia 29 de novembro. E ali, quando elas rezaram por mim, eu achei que eu necessitava partilhar tantas coisas que Deus realizou e que eu estava já enxergando o que era nascer de novo. Enquanto eu estava que nem Nicodemos aqui, ó, achando que eu ia voltar às vezes para o ventre da minha mãe, ou que eu ia ser curada simplesmente no dia do meu aniversário, porque era dia 13 de maio. Não. O que Deus tem para nós, esse nascer de novo da água e do Espírito, o que Deus tem para realizar para nós nessa tarde, neste momento em que nós estamos apenas, às vezes para você pode ser apenas um bate-papo, mas não é, porque neste momento também o Espírito Santo está sendo derramado em nossos corações e está nos curando. Às vezes eu sempre digo, a minha história não se repete na sua, você tem uma outra realidade de história, mas que você possa se encaixar naquilo que Deus vem falando com você há tanto tempo e abrir realmente os olhos do seu coração e você poder entender toda a graça que Deus tem para você, antes de qualquer cura, antes de qualquer situação financeira milionária, mas que realmente o que Deus quer é a sua salvação. O que Deus quer é a minha salvação. Hoje, fiz agora 12 de maio, um dia antes, porque falei para Marcelinho, não quero no dia do meu aniversário, mas está num hospital não. Então eu fiz no dia 12 de maio uma tomografia do meu fígado e aumentou mais 1 centímetro. Dá para entender? No dia 13 de maio ganhei uma consulta com um médico super renomado lá em São Paulo, que realmente ele olhou o meu exame e falou assim, nossa, mas para quem tem um câncer anacarcinoma, que é o carcinoma, que é um câncer muito agressivo, como pode uma pessoa estar tão bem como você está hoje? E ele me disse algo, porque eu falo do mesmo jeito que eu tenho facilidade com as palavras bíblicas, e eu também tenho com aquilo que a pessoa me fala. E ele disse para mim, hoje eu não operaria você, porque eu não opero o papel. O papel diz que você tem um anacarcinoma, mas olhando para você, vendo os seus exames, ele falou, você não tem nada. Você está aqui, você está bem, você só fica ruim quando faz uma quimioterapia que é normal de todo ser humano. Então hoje eu continuo, irmã, caminhando sobre as águas, desbravando o que Deus ainda tem com tudo isso. Mas uma coisa que vocês partilharam aqui no início e que eu tomo posse é que as promessas de Deus são verdadeiras. Deus não nos promete algo para depois falar assim, me enganei. E nem faz como você, que às vezes tem até um trauma de promessas, porque escutou de namorados promessas, e escutou de um relacionamento que ia casar com você e depois terminou de você. E essa é a marca que você tem dentro de você hoje. Você fala, tudo que me prometem nunca me cumpre, nunca é cumprido. Não é desse Deus que nós falamos, né? Nós falamos de um Deus que é fiel às suas promessas, mas que é necessário nós passarmos, às vezes, pelo vale escuro da sombra da morte, mas quem estiver com Ele, nada temeremos, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guarda, o guarda que não dorme. Eu rebato sempre com as palavras de Deus, sabe? E isso é importante. Essa semana eu vivenciei muito com elas no grupo de oração das mulheres, por isso eu volto a falar da importância de um grupo que foi na minha casa tomar café da manhã comigo, que me levantou, me colocou de pé. Se hoje eu estou aqui, é porque um grupo de oração me colocou em pé. Um grupo de oração de mulheres que me disse que era possível, mesmo eu hoje continuo enferma, continuo fisicamente com o câncer, continuo. Até quando? Como o Roberto disse, não sei, mas para testemunharmos aqui, ó, na nossa diocese de Lins,
Não é para testemunhar em grandes lugares, não. É na nossa diocese. É esse Espírito Santo que continua agindo em nosso meio, que continua fazendo, que continua curando. E eu tenho certeza que um dia, hoje, eu já me considero salva. Eu não sei qual é a salvação completa que Deus tem para fazer, mas Deus salvou a minha família. Deus deu, depois de 10 anos parado, o diaconato do Elvio, quando ele fez o estudo para o diáconos permanente. Chegando aqui, era o padre Adair, que todo mundo, quem é de promissão conhece, ele não quis um diácono permanente. Então ficou parado. E de repente, isso aconteceu quando eu estava enferma, quando eu entendi. Porque antes, se Deus falasse, se o bispo me chamasse lá, você aceita que seu marido seja diácono? Eu acho que eu ia falar não. Não, porque eu já não tinha mais entendimento nenhum do que Deus queria na minha vida. Meu casamento estava completamente já desgastado, porque não tinha aquela vida de oração diária. Né? Nós deixamos cair até no profissional. Muitas vezes a nossa oração diária cai no nosso profissional. E às vezes não precisamos de grandes coisas não, como eu ia falar e agora eu vou voltar no que eu queria dizer. Hoje, no grupo de oração das mulheres da semana, eu fui o dia todo falando, né, que todos os dias, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Sabe, se você falar, mas eu não sei rezar como vocês, eu não sei rezar como o Alice, que é coordenador diocesano. Não precisa. Reza com o seu coração, vinde Espírito Santo. Reza com o seu... mas o Cleive, ele canta lindamente. Ele sabe conduzir, eu não sei. Vinde Espírito Santo. Peça isso com todo o teu coração. E o batismo do Espírito Santo acontece. Porque o Espírito Santo aconteceu eu deitada numa cama. O novo batismo no Espírito Santo. Porque como a Paulinha explicou, não é o batismo que nós recebemos sacramento. É o batismo que nós temos que receber todos os dias. Sabe, eu vou trabalhar, vinde Espírito Santo. Eu não sei quem eu vou encontrar, Senhor. Eu vou pegar um Uber. Eu não sei do que aquela pessoa precisa. Então vinde Espírito Santo. Sabe? E eu quero assim, a minha mensagem maior, Paulinha, é isso, sabe? Que além de tudo da salvação que Deus realizou na minha vida, e que eu já sou grata por isso. Hoje eu sou grata. E eu estou em pé. Eu estou em pé graças a um grupo de oração. Na tua cidade tem um grupo de oração. Não fique achando que, mas eu rezo em casa. Eu rezo sozinha, é a mesma coisa. Hoje, nesse tempo de pandemia, sim. Hoje nós temos que nos fortalecer pelos meios de comunicação. Mas no dia a dia, gente, nada como você ter um grupo de oração ao seu lado. Você ter os seus irmãos ao seu lado. Porque se eu não desistir, se eu não cair, e se eu mesmo já não alimentei minha alma do fracasso e da tristeza, foi porque eu tinha elas, que está representando hoje tantas pessoas de grupos de oração, porque elas me levantaram. A Maísa foi me visitar quando eu estava caída. Eu nem olhar para ela praticamente olhei. Estava morta mesmo. Morta literalmente. Só quem foi que pode testemunhar isso. E hoje eu estou aqui, de pé. Graças a Deus. E dou para dizer para vocês, não sinto nada. Sabe? E ainda briguei com o meu coordenador diocesano quando ontem disse para ele, eu quero estar aqui, eu quero estar no meio de vocês. Porque é o que eu quero. Eu quero estar junto com essa presença do Espírito Santo. Eu não quero me limitar simplesmente por uma enfermidade. Simplesmente uma enfermidade que é um câncer. Mas que Jesus já realizou todas as coisas. E que eu vou aprendendo. E eu não sei nadar, hein? Eu não sei nadar. Então, quando eu afundo, porque eu afundo nesse meio caminho. Se Jesus não me tirar, que nem fez com o Roberto aos 13 anos de idade, sabe? Se não for a mão de Deus me salvando, a cada dia, eu morro. Porque realmente eu não sei nadar. Não sei. Não sei mesmo. Então,
Eu não sei se minhas irmãs querem complementar com mais alguma coisa, mas assim, eu quero mesmo que a gente possa mesmo clamar isso. Vinde, Espírito Santo. Sabe, aonde você está neste momento, não precisa de orações lindas, não precisa de orações lidas, mas simplesmente o seu coração diante do coração de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho e de um Deus que é Espírito Santo. Qual é a sua necessidade, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua necessidade? O que você está precisando no dia de hoje? Eu sei que quando nós vivenciamos esse novo Pentecoste, realmente é fácil a gente logo no dia seguinte ter esse fogo abrasador. Mas nós temos que aprender a redescobrir esse fogo abrasador no nosso dia a dia. A fazermos que este Espírito Santo faça parte das nossas vidas. Por isso que nós possamos clamar mesmo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo.